Fala galera, beleza? Bora para mais um vídeo. Hoje nós vamos falar sobre high school, ensino médio nos Estados Unidos. Até porque acho esse assunto muito interessante, que tem pouquíssimas pessoas falando sobre isso com qualidade no nosso país e até mesmo fora do nosso país. É um assunto meio nebuloso, deixa eu esclarecer algumas dúvidas muito frequentes aqui para vocês. Bora lá! Primeiro de tudo, primeira lição que a gente precisa ter quando se fala de ensino médio fora do Brasil é que eles têm escolas públicas e escolas privadas. Funciona de maneira muito semelhante ao ensino brasileiro, ok? Geralmente as escolas públicas americanas, canadenses, por exemplo, elas têm uma base curricular já pré-definida. Então meio que o governo direciona o que eles têm que ensinar. Muito semelhante ao Brasil. As escolas privadas, por outro lado, podem ensinar o que elas acreditam que é mais relevante, tem um pouco mais de liberdade, porém são pagas. Só que a grande diferença é que na prática os dois tipos de escolas são muito boas, ao contrário do Brasil, que os ensino médios, as escolas privadas, com certeza têm uma estrutura e uma capacitação muito mais adiantado, muito mais avançado, muito mais preparatório do que o ensino público. E eu que vim de escola pública posso dizer isso com muita convicção. Escola pública no Brasil é ruim, ponto. Ensino médio público no Brasil é muito ruim, tá? Por isso que muita gente faz questão de investir em escola privada. Nos Estados Unidos elas têm níveis semelhantes, tanto as públicas quanto as privadas. Algo super interessante aí. Dentro dessas modalidades de pública e privada, pública paga pelo governo, ou seja, estuda de graça, e a privada paga pelas pessoas, portanto precisa ser paga, existe também as escolas internacionais, tanto públicas quanto privadas, que geralmente servem como incentivo para, obviamente, pessoas que vieram de outros países. As escolas públicas que têm essa pegada internacional, geralmente elas têm um foco muito específico, resolver um problema do governo, já vou falar sobre isso, enquanto as privadas, obviamente, se elas são privadas, elas querem ganhar dinheiro, elas visam em facilitar a entrada de alunos estrangeiros nos Estados Unidos ou no país que você deseja fazer o seu high school. Geralmente elas utilizam isso como seu modelo de negócio, assim que elas sobrevivem, ganham dinheiro para pagar os professores, etc. Pegando alunos internacionais e ajudando eles a estudarem em uma escola de língua inglesa nos Estados Unidos, Canadá, e aí vai. Por que eu falei que essas escolas públicas que têm essa pegada internacional visam resolver um problema do governo? Imagina que exista um bairro chinês nos Estados Unidos, em alguma cidade de Nova York, por exemplo, que é algo muito comum, né? Talvez você já tenha ouvido falar da expressão Chinatown, né? Que geralmente são bairros chineses mesmo, lugares em que existe uma população muito alta da China, assim como existe também Little Italy de italianos e bairros também de brasileiros, japoneses, indianos, e aí vai, né? Vamos supor então que existe esse bairro chinês, ele é em Nova York, e como eles têm uma alta concentração de chineses, a galera não precisa necessariamente aprender inglês. Então a galera veio para os Estados Unidos há 5, 10, 30 anos atrás e está até hoje ali naquele bairro que todo mundo fala chinês, então eles não precisam necessariamente aprender inglês. Só que essa galera começa a se tornar adulta, começa a se casar, começa a ter filhos, e esses filhos, sem uma educação apropriada, vão somente saber falar inglês. E aí que entra a grande pegada. De acordo com a Constituição americana, todo cidadão americano tem direito à educação. Por isso que todo mundo abaixo de 18 anos pode estudar de graça. Acima, eles consideram que já tem uma condição. Por isso que toda faculdade, pública ou privada, é paga. Todo mestrado é pago, todo doutorado é pago. Por isso que servem as bolsas, para a galera estudar de graça. Já falamos sobre isso, não vou entrar nesse tema. Mas para qualquer cidadão americano abaixo de 18 anos, eles têm direito à educação gratuita. Então a galera vai ter direito a um prézinho, onde eles vão começar a aprender o ABC, eles vão ter direito a um ensino fundamental, eles vão ter direito a um ensino público. Só que se eles vêm dessa origem, tipo a que eu dei de exemplo para vocês, e eles só sabem falar chinês, eles precisam de uma escola que dê essa estrutura para eles. E aí eles criam essas escolas internacionais que em muitos casos são bilíngues. Então os professores ensinam chinês e inglês.
Nos bairros italianos, italianos e inglês. Nos bairros que tem grande população brasileira ou portuguesa, afinal em Portugal eles falam português, eles também têm isso. Escolas em que as crianças, os adolescentes são ensinados em português e também em inglês. Só para a gente revisar o que a gente falou até aqui, existem escolas de ensino médio públicas que o governo paga, ou seja, todo mundo estuda lá que tem menos de 18 anos de graça. Escolas privadas em que as famílias precisam pagar pelos estudos, muito semelhante ao sistema brasileiro, só que as duas têm boa qualidade de ensino. E algumas escolas públicas e privadas também são escolas internacionais, algumas voltadas para um problema local, ali de alfabetização ou de grande população de outro país, e as privadas por um modelo de negócio. Top! Quais nós brasileiros podemos se inscrever? Em todas elas, em qualquer uma dessas que eu citei para vocês. Só que existem algumas limitações para quem pode se inscrever no ensino médio público e facilitações para quem pode se inscrever no ensino médio privado. Ok? Vamos falar do privado primeiro, que é o mais fácil. Se você fizer uma busca por essas escolas de ensino médio que tem esse estilo privado, você vai perceber que eles têm uma facilitação de entrada. Geralmente você vai precisar enviar poucos documentos e, como você está pagando, eles fazem questão de facilitar para que você entre. Compensa, Matheus, financeiramente? Algumas podem compensar sim, e algumas podem até ser mais baratos do que algumas escolas privadas no Brasil. Tá? Porque para quem é de São Paulo, por exemplo, sabe que tem escolas ali caríssimas. Então, nesse caso, pode compensar sim. Se sua família tiver uma condição para investir na sua educação fora do Brasil, pode ser legal. Eu tive alguns alunos da minha mentoria que foram fazer um high school desse tipo. Ok? Por outro lado, também é interessante você avaliar essas escolas privadas que têm uma vertente internacional. Geralmente essas escolas privadas vão ter ainda mais facilitações para você, afinal você é um aluno internacional indo para os Estados Unidos. Geralmente essas escolas vão te oferecer todo o apoio de vistos, de encontrar moradia, hospedagem, alimentação. Em alguns casos eles têm todo um campus preparado para os alunos internacionais. Então o aluno vai, já estuda naquela escola privada, também dorme lá, vive naquela região, naquele campus. É como se ele tivesse uma vida universitária, só que no ensino médio. Acho muito interessante para quem tem condição financeira, acho mesmo. Acho que faz toda a diferença ali num jovem de 14, 15, 16 anos que está no ensino médio, ter essa primeira experiência fora. E essas escolas internacionais geralmente vão até ter uma facilidade com a língua. Por quê? Vão entender, obviamente, que você é um aluno de um outro país que está se adaptando ao inglês. Algo muito importante para você considerar nesse caso de uma escola privada é o quanto tempo você vai poder ficar nela, tá? Principalmente nessas que tem uma pegada internacional, ele já tem toda uma facilitação ali com o governo americano para emitir para vocês os documentos, para você conseguir tirar o seu visto, etc. Só que geralmente elas têm um período de estudo limitado, 6 meses, 1 ano, raramente vai ser algo acima disso. Portanto, se você escolher um high school de escola privada, você vai pagar e ter toda uma facilitação, menos prova, mais fácil de entrar. Eles vão te enviar uma documentação para você aplicar para o visto, eles vão te ajudar com isso e geralmente eles já têm até um campus, um lugar para você morar e etc. É meio que um pacote completo. E lembrando, não estou falando de agência aqui de intercâmbio não, estou falando de você fazendo sozinho para ficar aí muito mais barato. Por quê? Quando você pega uma agência, além do preço da escola, você vai ter que pagar o preço da agência e acaba ficando 20, 30, 50% mais caro, ok? Você pode economizar bastante fazendo sozinho. Ensino de high school privado, vou fechar um pouquinho, vamos falar do ensino de high school público para quem quer estudar de graça nos Estados Unidos durante o ensino médio. Saca só que tem algumas dicas aqui que eu nunca vi ninguém falando no Brasil e que são muito interessantes para ajudar você a ir para fora. De acordo com a Constituição americana, qualquer cidadão americano tem direito à educação, beleza? Mas e no nosso caso? Porque se você é brasileiro, você não é cidadão americano. Pelo menos a maioria das pessoas que assistem a mentoria não são. E aí, como que você faz nesse caso? Existem 2 brechas na Constituição americana que permite que você vá e estude em uma escola pública de graça, tá? De acordo com essa Constituição, eles dizem que somente pagadores de impostos conseguem estudar de graça. Somente se sua família pagar impostos nos Estados Unidos. E faz sentido,
Porque se a escola é pública, alguém tem que pagar por ela, o governo. De onde vem os fundos do governo? Dos impostos. Por isso as escolas públicas só são destinadas a quem paga impostos. Faz sentido, modelo correto. E aí que entra algumas possibilidades. Vamos supor, por exemplo, que os seus pais se mudem para os Estados Unidos para trabalhar ou para estudar. Quando a gente fala de família, tem uma pegada bem interessante em relação ao visto. Se o seu pai, sua mãe, seu responsável conseguiram um visto de estudos, um deles apenas, o cônjuge e os filhos automaticamente conseguem o mesmo visto. Por exemplo, vamos supor que sua mãe consegue o visto do tipo F. Ela vai tirar o visto F1, visto de estudante. O seu pai automaticamente pode se eleger para o visto F2 e você, como filho menor de 18, também. Vamos supor que o seu pai vai trabalhar nos Estados Unidos. Ele consegue o visto H1, que é o visto de trabalho. Sua mãe consegue tirar o visto H2, visto de acompanhante de alguém que tem o visto de trabalho, e você, como filho menor de 18, consegue também tirar o visto H2. E aí existem outras diversas vertentes, como visto de estágio, de pesquisa, de investidor, mas o ponto interessante é, se um responsável tirar o visto F1, H1, J1, o cônjuge pode tirar o visto de acompanhante e o filho ou filha também. Com esse tipo de visto você pode estudar em qualquer escola pública dos Estados Unidos gratuitamente. Então nesse primeiro caso, a sua família precisa ir para fora ou alguém da sua família, ele precisa ter algum visto de estudos, de trabalho, de estágio, de investidor do tipo 1, F1, J1, H1 e você como acompanhante do tipo 2. Visto de turismo não se enquadra, afinal turismo, né, está indo para passear. Só com isso você já consegue se matricular numa escola pública. Porque caso o seu responsável esteja trabalhando com visto H1, ele automaticamente paga impostos, então você tem direito. Se ele está estudando, a faculdade dele paga impostos e ele também como estudante precisa pagar impostos, então você pode estudar. Se ele está estagiando, recebe salário, paga imposto. Segunda opção, mas Matheus, eu não tenho nenhum familiar nos Estados Unidos. Meus pais não vão se mudar para os Estados Unidos, minha família nem tem grana para se mudar para os Estados Unidos, né? Não tem ninguém. Pô, mas pensando bem aqui, tem um tio meu que tá morando lá, ele é um tio meu distante, faz tempo que eu não falo com ele, mas tem um tio meu. Será que isso não poderia ser uma opção? Deixa eu contar uma história aqui para ilustrar essa lição que eu vou passar para vocês. Eu moro nos Estados Unidos há mais ou menos 5 anos. E na época que eu estava fazendo pesquisa em Harvard, vários mentorados foram me visitar. Várias pessoas da minha mentoria. Dentre elas, um mentorado que resolveu fazer o high school lá. E nesse caso, a mãe dele foi junto. Foi exatamente a primeira opção que eu contei pra vocês. Só que ele ia ficar estudando por 1 ano. E depois de uns 3, 4 meses, a mãe dele foi embora. Até para dar uma economizada nos custos, etc. Enquanto esse rapaz ficava nos Estados Unidos, ele perdeu o passaporte e, portanto, perdeu o visto dele. Sem esse visto e sem esse passaporte, ele não conseguia fazer a rematrícula para continuar o 2º semestre na escola. O que a gente precisou fazer nesse caso? Como eu tinha bastante amizade com a família desse rapaz, a família deles me passou o status de guardião dele nos Estados Unidos. Para ficar simples, para explicar o que é um guardião, é como se eu fosse o pai dele legalmente aqui nos Estados Unidos. Eu era o responsável legal por ele ter menos de 18 anos. Com esse status de guardião, eu conseguiria fazer a matrícula dele no ensino público para um high school. Portanto, a grande lição é, se você tem algum familiar que está morando fora, a sua família pode fazer esse documento para que ele seja o seu guardião e aí ele, como seu guardião, pode te matricular em alguma escola, só que nesse caso precisa ser alguma escola da região ali que ele está, daquela cidade, daquele estado. Esse seu guardião precisa, obviamente, ser alguém que está morando nos Estados Unidos, que tem um visto legalizado, um green card, um visto J1, H1, F1, etc. Não pode ser alguém que está de turismo, beleza? Só para ficar bem claro. E obviamente você não pode pegar alguém que tem tipo 3 meses só de visto J1. Por quê? Em 3 meses você não consegue finalizar o seu semestre. Tem que ter no mínimo 6 meses para você conseguir ali se arranjar. Obviamente, de preferência, alguém que já está morando naquele lugar. Portanto, se você tiver algum familiar, a sua família pode passar a sua guarda nos Estados Unidos, e obviamente só vale nos Estados Unidos, não é só guarda no Brasil não, para essa pessoa, e com essa guarda ele pode aplicar para você, tirar um visto e, portanto, você estudar numa escola pública. Nessa linha de guardião, existe também um terceiro modelo, em que sua família pode passar a sua guarda para algum amigo de vocês, não precisa ser necessariamente familiar, ou
para alguma família americana ser seu guardião. E aí que entra aquela história famosa sobre as casas de família, que eu tenho certeza que a maioria de vocês já ouviu, de alguém falando: poxa, eu fui morar numa casa de família e etc, tal agência me cobrou 40 mil reais para morar numa casa de uma família. Existem diversas famílias que recebem dinheiro para isso, que obviamente o dinheiro é revertido ali para os custos da casa, alimentação, caso você esteja morando naquela casa, transporte para levar você até a escola, etc. Mas existem diversas famílias que usam disso para ganhar uma graninha enquanto elas cuidam de um aluno internacional. Se você tiver algum amigo ou a sua família tiver algum amigo morando fora, essa é a oportunidade mais top, ou familiar, né? Porque daí é uma pessoa de confiança, já está de boa. Do contrário, você pode procurar essas casas de família, famílias que estão querendo alunos internacionais. E aí, algumas podem cobrar barato, outras caro, algumas não vão nem te cobrar nada. Geralmente famílias que participam da mesma religião no Brasil e nos Estados Unidos, ou de alguma comunidade, ou de algum grupo, geralmente eles acabam tendo essa facilitação, né? Tem sempre essa pegada de se ajudar e etc. Então pode ser algo interessante aí. Então algumas casas de família podem ser gratuitas, outras vão te cobrar um pouquinho e outras podem te cobrar muito. E o papel delas é ser o seu guardião e o seu responsável nos Estados Unidos e, portanto, tomar conta de você, vai ser como se eles fossem seus pais lá. Por isso que muita gente, quando vai para uma casa de família, até chama de segundo pai, segunda mãe, e aí eles conseguem te registrar no ensino médio. Deixa eu fazer um resumo aqui dessa segunda parte. Se você escolher uma escola de ensino médio privada, geralmente eles vão te oferecer todo o subsídio, formulário de inscrição, vão até te ajudar a tirar o visto. Geralmente eles têm até acomodação, casas, repúblicas, lugares para você dormir e comer dentro da própria escola. Se você escolher uma escola pública, você vai precisar ter algum responsável que te cadastre nela. Se os seus pais forem para fora, eles mesmos podem ser essas pessoas. Se não, você pode tentar um guardião. Pode ser um familiar, algum amigo da família ou até mesmo uma casa de família. Até aí, beleza? Legal! O primeiro ponto é a gente realmente se familiarizar com o sistema de ensino médio fora do Brasil. Entendendo isso, fica muito mais simples, fica muito mais fácil, porque agora você consegue entender como o negócio funciona e, portanto, fazer melhores decisões. Top! Meta concluída. Mas se você ficou com alguma dúvida, cara, reassista essa aula de novo, porque eu sei que ela é uma aula bem complexa e tem bastante teoria por trás, tá bom?